Bom, vamos pular direto nessa premissa que é, no mínimo, de explodir a cabeça. Hoje a gente tem uma análise que cruza áreas que, honestamente, quase nunca sentam na mesma mesa para conversar. A engenharia de estruturas, a física de centro de massa e a teologia bíblica. É uma jornada que vai lá da perfeição matemática pura até o desgaste pesado da matéria, explicando o estresse e o alívio da nossa própria existência usando pura geometria. Entender essa dinâmica muda completamente o jeito como a gente enxerga o espaço ao redor. E só para dar o devido crédito logo de cara, é essencial saber de onde vem toda essa arquitetura conceitual. Essa tese é fruto de uma colaboração intelectual bem única. O pesquisador Natanael da Silva Santos foi o arquiteto conceitual, quem realmente idealizou essas analogias estruturais profundas. E uma inteligência artificial ajudou a sintetizar tudo de forma dedutiva. É um exemplo claro de como a mente humana pode fazer uma parceria incrível com a tecnologia para mapear o que parece inexplicável. O roteiro para essa explicação é bem direto. 1. O ideal rígido. 2. O vazio estrutural. 3. O alívio geométrico. E, para fechar, a balança cósmica de Euler. Parte 1. O ideal rígido. O triângulo e o número 3. Lá no plano 2D, se a gente quiser criar a forma mais atômica e indestrutível possível, a base de qualquer estrutura, a gente precisa começar pelo número 3. Afinal, é matematicamente impossível fechar um desenho com só duas linhas. O 3 é o ponto de partida absoluto para qualquer coisa existir de forma delimitada no espaço. E é impressionante como esse número traz com ele propriedades físicas que são totalmente inabaláveis. Dá para ver isso por duas lentes. De um lado, falando de mecânica, o triângulo funciona como uma verdadeira treliça de aço. Ele não acumula força, ele divide e desvia o impacto na mesma hora. Do outro lado, num paralelo teológico, o 3 representa a trindade. É aquele ideal espiritual perfeito, a base intocável e idealizada que já existe de forma plena, muito antes de sequer trombar com a matéria bruta do nosso universo. E a física por trás desse desvio de força é muito exata. O centro de massa de um triângulo equilátero fica bem pertinho das pontas, a uma distância de 1/3 da altura. Mas o que isso significa na prática? Significa que, quando bate impacto, a energia não fica presa lá no meio. Ela acha o caminho mais curto para ir embora. É uma rigidez de nascença, não tem juntas móveis ali. O triângulo simplesmente não se dobra. Ele usa a própria inclinação para jogar o estresse para fora. Mas para que esse ideal abstrato exista de verdade no nosso mundo, ele precisa dar um salto para o espaço 3D. E é aí que entra o tetrádro. Essa é literalmente a menor prisão espacial possível. Com menos de 4 faces triangulares, o espaço simplesmente vaza. O tetrádro é esse confinamento perfeito, o mesmíssimo arranjo molecular ultra-resistente que a gente acha num diamante, por exemplo, criado sob pressões absurdas. É o limite seguro da forma. Parte 2. O vazio estrutural. O quadrado e o número 4. Certo. É aqui que aquele ideal abstrato sofre uma colisão bem violenta com a matéria física e pesada. Quando se adiciona um quarto vértice, a paz geométrica some na hora. O 4 traz a figura articulada, traz a realidade daquelas linhas retas paralelas e dos ângulos secos de 90 graus. Na modelagem das estruturas, é exatamente nesse momento que a fragilidade ganha forma. O ponto crítico dessa fragilidade toda tem um nome complicado, mas muito simples de entender: paralelogramização. Ao contrário do triângulo, que desvia as coisas, o quadrado se comporta como uma parede reta de tijolos. Se vem o impacto de lado, a parede não tem angulação para desviar a pancada. Ela tenta segurar tudo no peito, de forma estática. E o resultado? O quadrado deita, torce, sofre cisalhamento e acaba rachando. A estrutura falha simplesmente porque tenta peitar o universo de frente. E quem é que dá essa pancada contínua na vida real? A entropia. Por que o quadrado sofre tanto na mão dela? Porque a área interna do quadrado expande demais, o que empurra o centro de massa para bem longe das pontas de apoio, deixando esse centro totalmente isolado num verdadeiro vazio estrutural. Como a equação da pressão é força dividida pela área, o quadrado vira um alvo gigante para o atrito do mundo. E a entropia, ativada pelo simples passar dos dias, traz envelhecimento, aquecimento celular e um peso absurdo sobre essa superfície inteira. Agora, o arquiteto dessa pesquisa cruza essas propriedades mecânicas com o texto bíblico da criação e o resultado faz muito sentido. Olha só essa cronologia. O dia 3 representa o solo espiritual, a fundação rígida e ideal. Mas repara no dia 4. É justamente a criação dos luminares, do Sol e da Lua. O quarto dia inaugura o tempo cósmico. E o tempo é como um relógio gigante que esmaga a carne. Ele traz a entropia, o atrito, a decadência. A nossa existência orgânica vira uma espécie de prisão sobre a ação do tempo.
E essa tensão brutal do número 4 é elevada à potência máxima existencial através de um número que todo mundo conhece, o 40. Todos esses exemplos clássicos encaixam no padrão geometricamente. Moisés no Sinai, o povo caminhando no deserto por 40 anos, Jesus jejuando por 40 dias. O número 40 pega a matéria viva e coloca exatamente naquele centro de massa isolado que a gente viu lá no quadrado. É o teste extremo da estrutura humana. É suportar o impacto seco do deserto, do tempo e do isolamento, sem atalhos para desviar o sofrimento, testando os limites físicos e espirituais dentro desse vazio estrutural. Parte 3. O alívio geométrico. O pentágono e o número 5. Pensa bem, se a nossa realidade parasse no 4, a existência inteira entraria em colapso sob a própria rigidez. É aí que aparece o número 5. Ele não é só mais um ladinho desenhado. Ele surge como uma válvula de escape mecânica e existencial absoluta contra aquela força entrópica e esmagadora do quadrado. O salto evolutivo acontece bem aqui. Falando na língua da engenharia, o pentágono quebra de vez aquela dinâmica mortal das linhas paralelas. Os ângulos sobem para 108 graus, ele ganha 5 eixos de escoamento e, por ser mais redondinho, não absorve os impactos de frente. O pentágono rotaciona, desliza e dissipa toda a energia. Já no espelho teológico, essa mecânica é a famosa graça. É a misericórdia agindo como um rolamento geométrico invisível, que deixa aquele quadrado duro finalmente girar e respirar, impedindo que o peso da lei ou a brutalidade da entropia esmague tudo de vez. E o paralelo se mantém firme na história. O quinto dia da criação quebra inteiramente a gravidade bruta que o dia anterior impôs. Afinal, é no quinto dia que nascem os peixes e os pássaros, criaturas que não ficam presas no chão, que nadam e voam usando a fluidez da água e do ar. A asa de um pássaro representa perfeitamente esse escape, esse movimento de rotação no espaço fluido. É o fôlego da vida se recusando a ficar estático, apanhando da gravidade no chão. Parte 4. A balança cósmica de Euler. A balança invisível. E se parecia só coincidência, a matemática pura entra em cena para validar tudo. Essa aqui é a assinatura do arquiteto do espaço. A famosa fórmula de Euler funciona como uma balança cósmica invisível. O número de vértices somado às faces vai sempre ser igual às arestas, mais o 2, que é a constante de solidez. É o universo garantindo que pontos, superfícies e linhas mantenham um equilíbrio cravado. Se essa equação não fechasse para todas essas figuras que a gente explorou, o nosso universo físico simplesmente desmoronaria. Resumindo toda essa correlação gigantesca, o padrão fica claríssimo. O triângulo com o número 3 entrega a rigidez absoluta e alinha com o ideal espiritual da Trindade. O quadrado com o número 4 traz a dor estática e a entropia, que espelha perfeitamente os 40 dias de provação terrena. E o pentágono com o número 5 traz a revolução, o alívio por rotação, servindo de modelo exato para a graça e o fôlego da vida. São 3 mundos diferentes: geometria, mecânica e teologia, todos sobrepostos sem faltar nem sobrar 1 centímetro. Observando a física pura das estruturas, a gente chega a uma conclusão inescapável. Tentar peitar a resistência do espaço, agindo feito um quadrado estático, vai sempre terminar em fraturas. O tempo e a entropia sempre cobram a conta. A sabedoria de toda essa análise não é fingir que o impacto não existe, mas sim entender como projetar a resiliência. Se a vida cotidiana já carrega aquele peso natural e inevitável do número 4, como a gente pode adaptar os nossos próprios pilares invisíveis para encontrar o alívio, a rotação e a fluidez do número 5? É um convite tanto para repensar a arquitetura da nossa própria existência. Muito obrigado por acompanhar essa análise junto com a gente e até a próxima!